Jesus. Hoje, dia 4 de junho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário. E o texto bíblico encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 1, versículo 42, nos diz o seguinte: e levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, verdadeiramente Pedro, ele foi transformado, irmãos, completamente por Cristo Jesus. Pedro surge nos evangelhos, irmãos, como um homem intenso, impulsivo e sincero, marcado por coragem e fragilidade. Foi o primeiro a confessar Jesus Cristo como Cristo, Filho de Deus, irmãos? Mas também aquele que tentou impedir o caminho da cruz de Cristo e que dominava pelo medo e negou também o Mestre. Em um certo momento, lá em Mateus 16, ele reconhece e diz: olha, tu és Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todavia, lá em Mateus 26, ele nega 3 vezes a Cristo, irmãos. Nós vamos ver isso em Mateus 26, dos 69 ao 75. Ele disse que não conhecia, ele disse que não conheço tal homem, ele também vai dizer que não conheço esse homem. Ele negou, irmãos, ele negou, mas o seu temperamento oscilava entre fé intensa e insegurança humana. Assim, irmãos, ele foi chamado por Cristo Jesus para estar perto do Mestre, caminhou com ele e revelou sua graça. Não rejeita a possibilidade, irmãos, a graça de Deus. Aleluia. Todos nós éramos também imperfeitos, glória a Jesus, mas no convívio de Cristo, no seu ensinamento, com Jesus ensinando a Pedro e aos seus discípulos, ele aprendeu, ele foi transformado. O ponto inicial dessa transformação, irmãos, está no olhar de Jesus, e levou a Jesus, olhando para ele, e disse: tu és Simão, tu agora serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Antes de qualquer feito, Cristo revela quem Pedro era, irmãos, e quem certamente o tornaria. Simão ainda não havia tido um encontro verdadeiro com Cristo, o amadurecimento necessário para ser forjado e trabalhado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus investiu em Pedro, irmãos, na sua vida espiritual, que atravessaria quedas e aprendizados, mas seria restaurado. Após a ressurreição, mesmo Jesus encontra com Pedro à beira do mar, que restaurou com amor e missão. Ele disse: apacenta minhas ovelhas. Olha só, irmãos, aquele que negava agora era confirmado no chamado. E nós vamos ver isso em Atos, o resultado desta obra. Pedro levantou-se cheio do Espírito Santo e anunciou a Cristo Jesus a palavra do Senhor com autoridade, levando multidões ao arrependimento, de tal forma que quase 3.000 almas, irmãos, agregaram-se ali naquele momento. O medo cede lugar, mas a ousadia, pois o Espírito Santo transformou a vida interior do homem chamado Pedro. Glória a Jesus. A história de Pedro, irmãos, afirma que Deus não apaga a nossa personalidade, não, e sim nos redime. O Espírito Santo trabalha na nossa história, irmãos, no nosso temperamento e nas nossas fragilidades, fazendo-nos instrumentos vivos para o reino de Deus. O mesmo Cristo que chamou Pedro, Simão Pedro, é aquele mesmo que também nos chamou e chamou diversas pessoas para uma transformação, nos moldando pela graça, fortalecendo pelo seu Santo Espírito e enviando-nos para testemunharmos da sua grandeza e do seu poder. Glória a Jesus. Olha, meus queridos, que todos também possamos ser cheios do Espírito Santo, termos a nossa vida verdadeiramente transformada. Aleluia, para que o Espírito Santo venha governar a nossa vida
e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.